Oi, 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 gente! Fazia muito tempo que eu não passava por aqui para fazer uma live e conversar com vocês. Inclusive, eu tava montando essa minha fala num minutinho quântico. Na hora que eu fui salvar, acabei excluindo. Então eu disse assim, quer saber? Vou entrar com uma live relâmpago, né, para falar com o pessoal. Então, Oi, Flávia, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. Entre elas, constelação familiar, barra de axis, facelift. Enfim, são mais de 60 processos corporais para ir mudando, né, o teu corpo, para ir trazendo mais liberdade para ele, mais consciência, para melhorar a comunicação que a gente tem com o nosso corpo. E hoje, dia 1º de fevereiro, né, já foi um mês desse nosso início de ano de 2023, eu vim aqui falar um pouquinho a respeito de epigenética. Daniel, seja bem-vindo. Por que eu trouxe esse tema? Porque foi o assunto que a gente trabalhou hoje no Clube da Leitura Comentada do livro aqui, o grande livro do Ho'oponopono, né? É um clube do livro que eu comecei mês passado, lá pelo dia 9, e a gente tá fazendo esse clube da leitura assim, a gente lê, comenta as nossas experiências, eu vou facilitando, vou usando as técnicas com as quais eu trabalho, né, para ir realmente fazendo essa liberação de memórias, essa cura, né, essa autocura que acaba refletindo em todo mundo. E hoje então veio o assunto epigenética. Para quem não sabe o que é epigenética, eu vou pegar exatamente o que está no rodapé do livro, tá? Epigenética, rumo da genética que se interessa pela influência do mundo exterior e da experiência vivida das pessoas na expressão dos seus genes. Falando assim, a grosso modo, o que é epigenética, então? Primeiro, vamos falar um pouquinho de hereditariedade. O que a gente aprendeu e o que foi nos vendido por muitos anos? A seguinte informação. Se um familiar teu tem um problema genético, foi vendido pra gente que era muito grande a chance da gente ter o mesmo problema genético. Gente, isso é uma possibilidade em 1000 possibilidades. Só o que aconteceu, né? O cientista descobriu essa possibilidade. Isso foi comprado, né, pelo meio, pelas indústrias farmacêuticas, pelas indústrias médicas, né, pela medicina, e aí eu tô falando como fisioterapeuta também, né, e foi vendido. Ah não, por exemplo, se tua avó teve câncer no útero, é bem provável que que tua mãe tenha, e se tua mãe tiver, então, a chance de tu ter é muito grande. Isso é a teoria da hereditariedade. Tudo que tem no gene da tua mãe é muito grande a chance que tenha no teu gene. Um pouco fatalista, né, gente? E aí venho eu aqui falar para vocês a respeito da epigenética, que já diz o seguinte: muitas vezes o que tem no gene da tua mãe foi influenciado pelos hábitos dela, pelos costumes dela, pelos pensamentos, crenças e emoções dela. E por a gente comprar esse estilo de vida, isso acaba se repetindo com a gente. Isso é epigenética. E lembrando que a epigenética mostra o quê? Que tudo que acontece no meio influencia diretamente no nosso gene. Ou seja, aquilo que tu crê, tu materializa geneticamente. Peguem de novo essa informação, gente. Nossas crenças, os nossos padrões mentais, os padrões que a gente compra da nossa família modificam a nossa genética. Para quem quer se aprofundar nesse estudo, tem um livro maravilhoso que é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Não é a primeira vez que eu indico, porque eu acho que quem está buscando expandir a consciência e ter mais consciência realmente sobre as coisas, é um livro maravilhoso, né? Para trabalhar isso. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês hoje, né? Como eu disse, primeiro porque esse assunto veio à tona hoje no Clube do Livro que eu tô fazendo, Clube da Leitura Comentada. E segundo,
Se aquilo que a gente pensa modifica o nosso gen, como seria a gente melhorar os nossos hábitos? E aí isso serve para tudo, gente, né? Eu trouxe o exemplo aqui da doença. Vou pegar um exemplo, tá? E aí eu trabalho com um grupo de mulheres, então desse exemplo eu posso falar com autoridade. Por exemplo, minha mãe, minha bisavó, tá? Teve um problema de útero. A minha avó, daqui a pouco, teve filhos, porém teve câncer de útero. A minha mãe vem com problemas de útero, mas a mesmo assim me teve, tá? Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, peguei essa questão do útero. Daqui a pouco eu venho com endometriose, que é aquela produção excessiva de sangue, de descamação, que não permite muitas vezes, quem tem endometriose de uma forma muito aguda, muitas vezes não consegue nem gestar, né? Porque existe uma descamação muito grande do útero. Por exemplo, pela visão do Bert Helling da constelação familiar, são uma linhagem de mulheres que não olharam para o seu feminino. O feminino tá tão ferido, o feminino tá tão machucado e tá tão negado que chega um momento na linhagem que é bem possível que alguma das mulheres nem tenha mais capacidade de gerar filhos. E aí, o que se vende, a grosso modo? É a genética. Mas ninguém leva em consideração até me esqueci o nome, a epigenética, que é isso. Quais são os hábitos? O que houve nessas gerações? Será que essas são mulheres que negaram o seu feminino? São mulheres que acabaram, para proteger o feminino, tendo o arquétipo da guerreira mais atuante, que é aquela mulher que está sempre pontual, aguda, que não recebe de nada, está sempre na luta? Vai chegar um momento nessa linhagem, que é tudo aquilo que a gente não olha e não inclui, né, e exclui, vem com mais força na próxima linhagem. Então vai chegar um momento que talvez alguém nessa geração não vá poder ter filhos. Mas, de novo, isso vai muito além da hereditariedade, do gene de predisposição, e sim da epigenética. Então, meu convite é esse. Olhem para os hábitos de vocês. Olhem para as coisas que têm acontecido repetitivamente, né? Padrões familiares. E a partir dali, ao olhar para isso, percebam realmente se não são coisas passíveis de mudança. A mudança sempre acontece na gente. Por exemplo, se tu tem uma situação, né, na família, como seria constelar isso para quebrar esse padrão? Para olhar de onde vem esse padrão, poder ressignificar essa situação, ver se esse padrão que tu tá repetindo realmente é teu, ou tu tá comprando, né, de um costume, de um hábito, de uma crença de outra pessoa. Então aqui eu trouxe um exemplo. A grosso modo, hoje fica o seguinte, né? Busque estar com pessoas otimistas, de bem com a vida. Busque grupos de pessoas que falem sobre criações, que te inspirem a ser melhor do que tu é. Isso é uma forma de fazer a epigenética, que é o meio externo, influenciar na tua genética de forma a que tu crie mais para tua vida. Busque ver o que é leve pro teu corpo, aumentar a comunhão com o teu corpo, fazer alguma atividade física que te dê prazer, cuidar da alimentação. E quando eu falo cuidar da alimentação, não é fazer uma dieta extrema ou algo do gênero, e sim começar a ver pro teu corpo o que é leve comer, né? Nem sempre o que é leve pro outro é leve para ti. Isso são formas da gente usar a epigenética a nosso favor. Hoje, muitas vezes, a Flávia dizendo que falou sobre esse assunto hoje. Exatamente, Flávia, como a gente tá conectado, né? Tá vindo, eu também tô com saudade de ti. Como tá vindo essas questões à tona, né? A gente já ouve falar das teorias dos neurônios espelhados. Já foi comprovado que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, dos 5 livros que a gente lê, dos cursos que a gente faz. Então, busquem usar a epigenética a favor de vocês, ao invés de usar contra vocês, né? No caso, sei lá, tu vem de uma família que... E agora nem falando da questão de doenças, né? Que foi o que eu trouxe aqui por primeiro. Mas, por exemplo, tu vem de uma família que
todo mundo tem padrões de escassez. Talvez a família até tenha posses, mas é aquela família que sempre tá com aquela mente assim, o outro quer sempre tirar uma vantagem de mim, ou eu tenho que guardar senão vai faltar. Isso tem a ver com costume, com padrão mental. Como seria, né, tu olhar para tudo isso e perceber que tu não precisa comprar essa realidade e buscar formas de acessar mais, né? E agora eu tô falando um pouquinho dessa questão de dinheiro, porque o dinheiro ele é extremamente vinculado com o nosso corpo e a nossa qualidade de vida. Quando a gente aprende a se honrar, a prosperidade chega na nossa vida. Então, uma forma de acessar mais prosperidade realmente é usando a epigenética para criar mais pra gente. Então, prestem atenção com o que vocês assistem, o que vocês se alimentam, que tipo de pensamento vocês nutrem a alma de vocês, que tipo de leitura. E assim, se tiver interesse em quebrar algumas crenças, alguns padrões, entre em contato comigo, a gente pode fazer uma sessão de barras. Meu espaço fica aqui na Assunção, Cariri 24, né? Para quem é de Porto Alegre. Para quem é de fora, eu trabalho com constelação online. Eu tô trabalhando com um método que eu tô apaixonada, que é a constelação de intenção, também conhecida como encontros consigo mesmo, né? O IOPT. Existem N formas. Aqui eu tô trazendo as formas com as quais eu trabalho, as técnicas que eu desenvolvo, né? Mas busque aquilo que é mais confortável para si e use a epigenética ao seu favor, né? Para criar mais. Um beijo, principalmente para Flávia, que acompanhou desde o início aqui a live. Como eu disse no início, né? Eu não ia fazer uma live, eu ia fazer um minutinho quântico. Como excluiu, eu resolvi falar ao vivo mesmo, né? Beijo para quem for acessar essa live no futuro. E o que mais é possível para hoje, né? Até a próxima!